Graça e paz também para aqueles que estão assistindo essa mensagem. Que Deus alcance o teu coração também, onde você estiver. Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero falar essa noite com os amados sobre uma pesca maravilhosa. Uma pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. Evangelho segundo Lucas, o Evangelho conforme Lucas escreveu. Capítulo 5, verso 1 em diante. Amém? Assentados mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim, verso 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e forem encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aí, feche seus olhos, não seu coração. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos por podermos cultuar o Teu nome, nós te louvamos por podermos estar em Tua presença, nós te louvamos por podermos, ó Deus, estarmos contemplando esse dia. Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Deus, que neste momento o velho homem se cale e que somente Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pesca maravilhosa. Meu amado, é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Deus nos chama a vivenciarmos maravilhas em Sua presença. Deus nos chama a vivenciarmos coisas grandes em Sua presença, porque Ele é maravilhoso. Meu amado, nós vivemos maravilhas diante do Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grande. Ele é soberano sobre todas as coisas. O seu agir é maravilhoso, o seu cuidado é maravilhoso, o seu zelo, os seus ensinamentos, o seu conduzir é maravilhoso. Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, nós vamos vendo as suas maravilhas, nós vamos vendo o seu agir, nós vamos vendo o quanto Ele é maravilhoso. O Senhor nos convida a vivenciarmos as suas maravilhas. Mas acontece que muitas vezes nós estamos tão focados, tão corridos, tão fixados nas coisas deste mundo, que não paramos para olhar as maravilhas de Deus, que nós não paramos para enxergar as maravilhas do Senhor, que nós não paramos para contemplar o quanto o Senhor é maravilhoso. Nos deixamos tomar por tantas coisas, tantas preocupações, a correria do dia, serviço, contas, e mais filhos, crianças e tudo mais. Toma o nosso tempo, toma as nossas energias, e nós não temos tempo para olhar as maravilhas de Deus. Nós não temos tempo para contemplar as maravilhas do Senhor. Maremá, nós fazemos a nossa oração matinal. Maremá, nós lemos a palavra do Senhor. Maremá, nós ouvimos uma devocional a que o pastor manda. Maremá, olha lá, com muito custo, um dia sim, o outro não.
Passa uma semana, você lembra de ouvir uma mensagem, de ouvir uma devocional, de ler a palavra, porque nós estamos tão focados no dia a dia, na nossa correria, no nosso tempo. Não que isso seja errado, meu amado, mas isso não pode ser a prioridade, isso não pode tomar todo o seu tempo, porque nós paramos e não vemos mais as maravilhas de Deus. Deus nos convida a vermos as suas maravilhas. Deus nos convida a vermos o quanto Ele é maravilhoso. Deus chamou os seus discípulos para ter um tempo com Ele e aprenderem das suas maravilhas, e aprenderem do seu agir, e aprenderem de quem Ele era. Deus nos convida a entendermos e a vermos as suas maravilhas. Uma pesca maravilhosa. Meu amado, para você iniciar uma pesca maravilhosa na sua vida, a primeira coisa que eu e você precisamos é estar pronto para aprendermos. Se nós queremos vencer a maravilha de Deus na nossa vida, se nós queremos vencer as maravilhas do Senhor na nossa vida, nós precisamos estar prontos para aprender. Nós precisamos estar prontos para aprender. E aprender demanda tempo. Ninguém aprende de um dia para a noite, exceto os superdotados, que com facilidade podem absorver as coisas muito rapidamente. Meu amado, olha que nos diz o verso 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. As multidões estavam afitas, estavam desejosas, estavam ansiosas por aprender a palavra do Senhor. Estavam seguindo o Senhor a tal ponto de o apertar, de o impulsionarem para um lugar sem saída. Ele estava sendo levado para o lado do rio, e as multidões queriam, porque queriam aprender da palavra, porque tinham ânsia, desejo, vontade. Meu amado, como era bom as escolas bíblicas dominical, porque as pessoas lotavam as igrejas de manhã, porque elas tinham desejo de aprender a palavra de Deus, elas tinham um anseio de aprender a palavra do Senhor. Ah, meu amado, eu falo sempre que eu nasci na época errada. Eu queria ter nascido na época dos princípios. Eu queria ter nascido na época dos pais da igreja. Eu queria ter nascido na época onde aqueles irmãos levavam 3 horas ensinando a palavra, e as pessoas se agarravam nos pilares da igreja, porque elas tinham tanta sede de ouvir aquela palavra. Ah, meu amado, que elas saíam de lá com o coração quebrantado. Meu amado, que nós possamos desejar isso para a nossa vida. Não há como nós enxergarmos as maravilhas de Deus se nós não aprendemos dele, se nós não tivermos esse desejo, esse anseio. Meu amado, Deus é tão maravilhoso que todo dia Ele tem algo novo para nos ensinar. Todo dia Ele tem algo novo para que nós possamos aprender. Todo dia Ele tem algo novo para que nós possamos vivenciar. Todo dia Ele tem algo novo para nos ensinar. Mas nós estamos tão ocupados para aprender. Nós estamos tão ocupados para parar e dizer: Senhor, fala comigo, me ensina a Tua palavra, me ensina a Tua verdade. Aquela multidão apertava o Senhor, porque elas queriam aprender da palavra de Deus, elas queriam ouvir a palavra do Senhor. Ah, meu amado, nós precisamos disso para a nossa vida. Hoje, malemar, nós queremos uma palavra rápida para o momento que vivemos. Se vem uma palavra diferente daquilo que nós estamos esperando, nós não aprendemos com ela, porque ela não serve para nós, assim dizemos. Mas quando nós desejamos aprender com o Mestre, nós não interessamos qual é o título da mensagem, porque nós queremos aprender da essência da mensagem. E a essência da mensagem é o Senhor. Então assim tem que ser. Se a essência da mensagem não for o Senhor, não for a presença do Senhor, não há mensagem. Se a essência da mensagem não for o Senhor, não há mensagem. Porque Ele é a mensagem. Ele é as boas novas de salvação. Ele é o ensinamento da palavra. De Gênesis a Apocalipse, não há nenhuma vírgula que não revele a glória do Senhor.
Não há nenhum ponto que não proclame a glória e o poder do Senhor. Ele é a essência, e nós precisamos, meu amado, nesses tempos, aprender dessa palavra, que nós possamos estar prontos para aprender de Deus. E aprender demanda tempo, demanda desejo. Não adianta você querer ensinar um menino, um aluno que não quer aprender. Não adianta. Você vai, ficar ali gastando horas, tempo com ele, mas ele não quer. Aqui tem alguns, né? Que um tempo de escola preferem jogar bola do que aprender. Não é? Ficar conversando no fundo, porque não queria. Aquela professora chata, né? De português, aquela aula de matemática, né? Que você queria logo a educação física, o recreio, o intervalo. Meu amado, não adianta. Se nós não tivermos afinco, o desejo de aprendermos do Senhor, nós não veremos as maravilhas dele. O Senhor começou e terminou o seu ministério ensinando, porque era isso que ele afocava: ensinar os seus, ensinar o povo, ensinar a multidão, ensinar os discípulos, ensinar aqueles que andavam com ele. A multidão estava desejosa, e quando ele não viu mais lugar, ele montou num barquinho, disse para Simão: Simão, afasta um pouquinho da praia que eu preciso falar com esse povo. Sentou ali no barquinho, e ali falou, ensinou, pregou, ensinava, e a multidão não ia embora enquanto ele não acabasse. A multidão não se dispersava enquanto ele não terminasse, porque aprender do Senhor prendia a atenção deles. Eles estavam aprendendo com o Mestre, eles estavam aprendendo com o Senhor. Meu amado, que nós possamos entender isso. Se nós queremos ver as maravilhas do Senhor na nossa vida, a primeira coisa é estarmos prontos para aprender, porque o Senhor vai te ensinar, e às vezes Ele vai te ensinar na prática, às vezes Ele vai te levar para passar pelo vale, pelo deserto, pela aflição, porque às vezes nós só aprendemos assim. Se o Senhor falar com você através da palavra dEle, às vezes vai entrar para o ouvido e sair para o outro. Mas se o Senhor te levar para o deserto, para que você possa sofrer um pouquinho, um bocadinho, para que você sinta na pele as aflições, a angústia, a luta, a dor, o sofrimento, aí você para ouvir o Senhor. Aí você para e grita: Senhor, tem misericórdia. Só peleja, como diz uma irmã, só luta. Eu mal levantei de uma, já vem outra. Porque às vezes nós só aprendemos assim. Meu amado, esteja disposto a aprender do Senhor, para ver as maravilhas de Deus. Segunda coisa, esteja pronto para confiar. Esteja pronto para confiar no Senhor. Quer que o Senhor faça maravilha na sua vida, mas você não confia, você não descansa nele, você não confia no Senhor. Lá que nos diz o texto, verso 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O Senhor conhecia Simão. O Senhor tinha visto que ele havia ficado a noite toda, ele e os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Haviam ficado a noite toda pescando, lançando as redes e nada apanhava. Lançava as redes e nada apanhava. Lançava as redes e nada apanhava. Ficaram nisso a noite toda, lançando a rede, puxando, lançando a rede, puxando, lançando a rede, puxando a noite toda. O Senhor olha para ele e diz: Simão, afasta um pouquinho, vamos um pouquinho mais para o meio do rio, vamos um pouquinho mais longe da margem, afaste um pouquinho que eu vou mostrar para vocês algo tão maravilhoso. Chegaram no meio do mar da Galileia, ou lago de Genesaré. Chegaram ali no meio. Jesus disse para eles: lança as redes. Mas Senhor, mestre, nós lançamos a rede a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei.
Pedro aprendeu a confiar. Simão aprendeu a confiar no Senhor. Mas por que aprendeu? Ele não conhecia o Senhor ainda. Ele não tinha caminhado com o Senhor, não era um discípulo do Senhor ainda. Mas ele aprendeu a confiar. Por quê? Porque ele aprendeu, ouvindo o mestre ensinar a multidão. Enquanto o Senhor ensinava a multidão, sentado no seu barco, quem estava com o ouvido atento? Simão. Ele estava aprendendo as palavras que o Senhor estava dizendo ali. E porque o Senhor estava ensinando a multidão e ele estava aprendendo que ele não é bobo nem nada, quando o Senhor disse, lança a rede, ele aprendeu a lançar. Sobre a tua palavra eu lançarei, porque eu confio nela. Eu confio na tua palavra. Meu amado, a palavra do Senhor diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas no momento da dificuldade, no momento do dia a dia, nós apagamos a luz e queremos andar no escuro. Não confiamos na palavra, porque não a buscamos, porque não de fato nos debruçamos sobre ela. Para nós vermos as maravilhas do Senhor, nós precisamos aprender a confiar nele, a confiar no Senhor, a entender o quanto o Senhor é tremendo e grandioso. Se Ele permite você passar pelo vale, é porque Ele vai passar contigo. O salmista disse, eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se me detenho nos confins dos mares, nas asas da alvorada, lá estás também. Em todo momento o Senhor está comigo. A palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece toda. Esse é o Deus que caminha conosco, que anda conosco, que nos ensina. Que nós possamos aprender a confiar nele, a andarmos pela fé. E a fé é a confiança, a fé é a certeza, a convicção de fatos que se ainda não aconteceram, não se veem. Não é um ponto de interrogação, é um ponto final, uma afirmação. Vai acontecer, porque o Senhor há de fazer. Não porque eu mereço, mas porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, o seu agir é poderoso. Não porque eu sou digno de alguma coisa, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não somos merecedores. Se o próprio Jesus diz, por que me chamas bom, que não há nenhum bom, exceto Deus? Eu vou dizer que eu sou bom, mas nunca. Porque a palavra do Senhor diz que não há nenhum bom, nenhum justo, nenhum sequer. Meu amado, mas quando nós aprendemos a confiar nesse Deus, nós podemos não ver a luz no final do túnel, mas nós sabemos que está lá. E se não estiver lá, o Senhor vai criar uma luz no final do túnel. Por quê? Porque o Senhor me conduz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz aos pastos verdejantes, à água de descanso, refrigera minha alma. Ele cuida de mim. Eu posso não ver o final, mas eu sei que no final o Senhor estará lá. E se o Senhor estiver lá, é o melhor lugar para se estar. Mas pastor, é o deserto. Mas o Senhor está lá. Se o Senhor estiver lá, é o melhor lugar para se estar. Meu amado, muitas vezes nós queremos estar nos banquetes da vida, mas o Senhor não está nos banquetes. Às vezes nós queremos estar no barulho da vida, mas o Senhor não está no barulho. Às vezes nós queremos estar no alvoroço, mas o Senhor não está lá. No vento tranquilo e suave, ali nós ouvimos a voz do Senhor, porque ali o Senhor está. Meu amado, que nós possamos aprender a confiar nesse Deus. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus, nós precisamos aprender a confiar. E sabe como o Senhor vai te ensinar a confiar nele? Por dois caminhos. Ou vai te ensinar através da sua palavra, e você vai aprender como Pedro aprendeu, como Simão aprendeu, ou ele vai te colocar à prova. Se não aprende por bem, aprende por mal. A mãe não cansa de dizer para o filho, não coloca o dedo aí, que aí vai fazer dodói, vai machucar, vai dar choque. Fala 1001 vezes. Chega um momento que ela se cansa, e ela deixa a criança colocar o dedo lá na tomada, no fogo, e a criança vem chorando. Mas ela aprende, ela nunca mais volta lá, porque ela aprendeu as duras penas, precisou doer no próprio corpo, sentir as aflições, mas aprendeu. O Senhor nos ensina da mesma forma, por sua palavra,
Através da sua verdade, Ele nos fala e nos ensina, nos orienta, nos prevê. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para aprender. E porque não estamos prontos para aprender, o Senhor nos coloca à prova. E porque Ele nos coloca à prova, nós aprendemos meio que no susto, né? Meio que no sufoco, meio que forçado, mas aprendemos. O Senhor trabalha assim conosco, meu amado. Então há duas formas para nós aprendermos o Senhor. Há duas formas para nós aprendermos a confiar no Senhor: através da sua palavra, da sua verdade, ou na prática. E sabe quem vai escolher o método? É você. O Senhor te dá essa autoridade para você escolher para que método você vai aprender. Mas sabe qual método você vai escolher? A prática. Porque você não vai ouvir o Senhor. De repente nós até ouvimos o Senhor no domingo à noite, chega na segunda-feira de manhã, não lembro nem que eu jantei ontem. Esquecemos, porque não aprendemos, porque aquilo que nós aprendemos, nós gravamos para o resto da vida. Há uma grande diferença entre ouvir e aprender. Às vezes nós ouvimos um conselho e logo ignoramos. E aí quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós aprendemos na prática. E quando nós aprendemos algo, nós nunca mais esquecemos, porque nós aprendemos para o resto da vida. Meu amado, o Senhor quer nos ensinar o tempo todo. Deus é um Deus maravilhoso. Deus quer nos ensinar, Deus quer falar conosco, Deus quer nos mostrar o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é maravilhoso. Mas às vezes nós não queremos aprender, nós não queremos confiar. Se você quer ver as maravilhas de Deus, aprenda, esteja pronto para confiar no Senhor, e esteja pronto para descansar no Senhor. Pedro olha para Deus, para Jesus, e diz: sobre a tua palavra eu vou lançar. Não importa se eu passei a noite toda, não importa se eu sou um pescador há anos, não importa se eu estou aqui a noite toda lançando a minha rede. Já lancei aqui, já lancei ali, no mar todo, na lagoa toda, já lancei a rede, e não tem peixe nenhum. Mas porque eu confio na tua palavra, porque eu confio no Senhor, porque eu confio em ti, eu vou lançar essa rede. E diz o texto que eles lançaram, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Meu amado, tamanha a quantidade de peixes que ele puxava, e as redes iam se rompendo, iam se quebrando. Guarde essa informação para o decorrer da mensagem. As redes iam se rompendo, tamanha era a quantidade de peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase naufragarem. Quase afundaram, tamanha era a quantidade. Deus poderia dar uma meia dúzia de peixes para eles? Poderia. Quem não pegou nada, um peixe é lucro. Quem passou a noite toda lançando a rede, não pegou nada, só muriçoca, né? Só pernilongo na perna, não pegou nada. Um peixe era lucro, né? Tem uns pescadores aí que vai lá pescar, não pesca nada, aí passa ali na lojinha de peixe, compra um peixe, leva para cá, ó que eu pesquei, né? Pescou nada, foi só lá dar banho na minhoca. Por isso que eu nem vou, né? Se depender de mim, o peixe vai passar fome. Meu amado, eles passaram a noite toda lançando. Deus poderia dar uns 6 peixinhos para ele, Deus poderia dar um peixinho para cada um, tá, de bom tamanho. Mas o que Deus faz é muito maior do que nós pensamos ou pedimos, porque Ele é maravilhoso. Ele faz muito mais do que nós precisamos, Ele faz muito mais do que nós merecemos, Ele faz muito mais do que de fato os nossos atos merecem. Meu amado, o Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso, tão gracioso, que Ele fez com que eles pegassem grande quantidade, não cabia num barco só, tiveram que dividir, tiveram que ajudar a levar a quantidade imensa. Quer ver as maravilhas do Senhor? Quer ver o quanto Deus é maravilhoso? Um último detalhe para a tua vida: esteja pronto para segui-lo.
esteja pronto para segui-lo. Nós precisamos estar pronto para aprender, nós precisamos estar pronto para confiar, e nós precisamos estar prontos para segui-lo. Olha o que nos diz o texto, verso 8 em diante. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esteja pronto para segui-lo, meu amado. O Senhor ensina aqueles homens, ensina a multidão. O Senhor leva Simão a confiar nele, a confiar no poder de Deus, a confiar na palavra do Senhor. Leva Simão a um nível de intimidade, leva Simão a ver algo tremendo. E quando Simão está ali no barco, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, afaste de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de que o Senhor esteja no meu barco, afaste de mim porque eu sou pecador. Meu amado, a primeira visão que Pedro tem do Senhor, quando ele vê o agir de Deus na vida dele, ele vê o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou indigno. Eu não sou merecedor do que o Senhor esteja no meu barco, eu não sou merecedor da tua presença. Nós não somos, mas mesmo assim Ele nos chama com tanto amor. Nós não somos merecedores da presença de Jesus, mas mesmo assim Ele nos chama com tanto amor, com tanto anseio a segui-lo, a estarmos diante dEle, e que muitas vezes nós fazemos biquinho: não vou. O Senhor te pede algo, o Senhor te chama para alguma coisa, e você diz: não vou, não quero, não estou pronto, manda outro. Já deu o que tinha que dar, já fiz tanta coisa, já queimei muita lenha, não dá. Meu amado, a palavra do Senhor diz: aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás, precisa olhar para frente. O autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado. Eu prossigo para aquilo que de fato eu fui chamado, porque a partir do momento que nós vemos um Deus tão maravilhoso, cuidando e agindo de nós, Pedro ficou atônito de: Senhor, sai daqui, eu sou um miserável pecador, não sou digno da sua presença, não sou merecedor de que o Senhor esteja aqui. Paulo chegou no momento e diz: eu sou o principal dos pecadores. Quem sou eu diante desse Deus tão grandioso? Porque tiveram a visão de um Deus maravilhoso. Meu amado, a partir do momento que nós contemplamos o Senhor, nós entendemos quem nós somos. E nós não somos e nunca seremos o ponto fraco de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, nós somos decaídos, nós somos vermes, pecadores, mas revestidos da sua graça, do seu amor, da sua maravilhosa presença. Ele nos faz santos, justos, raça eleita, sacerdócio real, por meio dele e para ele. Entende isso? O Senhor nos chama pecadores, mas Ele nos reveste da sua autoridade, porque tudo é por meio dele e para ele. O que nós precisamos entender é que Ele é o centro, o Senhor é o centro da nossa vida, da nossa mensagem, do nosso caminhar. Ele é o centro, Ele nos chama para isso, para vivenciarmos para Ele. E a partir do momento que nós entendemos que nós não somos nada, Ele se torna tudo em nós. Ele nos capacita, meu amado, Ele nos reveste da sua autoridade, Ele nos faz sermos justos, Ele nos faz sermos raça eleita, Ele nos faz ser sacerdócio real, Ele nos faz ser nação santa, Ele nos faz.
E Pedro entendeu isso, Simão entendeu isso, Paulo entendeu isso, os discípulos entenderam isso, porque se viram diante do Deus maravilhoso, se viram na presença do Deus maravilhoso e tremendo, se viram diante deste Deus tão poderoso. Nos diz o texto, verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Sabe por que esse texto chama de pesca maravilhosa? Não é por a quantidade de peixe, é porque pescadores perdidos, pecadores foram pescados, resgatados, tirados do lamaçal de lama e encontraram a maravilhosa graça de Deus. Meu amado, não tem nada a ver com peixe, tem a ver com almas, tem a ver com perdidos, tem a ver com aqueles que precisavam da graça de Deus. Deus subiu num barquinho, não foi à toa. Ele sabia quem era Simão, ele sabia quem era João, ele sabia quem era Tiago. Não foi à toa que ele subiu no barquinho deles. Não é à toa que Deus entrou na tua vida, não é à toa que Deus te chamou, não é à toa que Deus te redimiu, não é à toa que Deus entrou no seu barquinho, não é à toa que você está aqui. O Senhor entra na nossa vida para transformar a nossa vida. O Senhor entra na nossa vida para mudar com tudo, mexer com tudo, para te mostrar quem Ele é, para te mostrar o senhorio que Ele é, para te mostrar o poder, a autoridade dEle. O Senhor não te chamou para você ter apenas um vislumbre dEle, mas para você conhecê-lo, andar com Ele, caminhar com Ele. Jesus entrou no barquinho de Simão, porque Jesus sabia quem era Simão, quem era João e quem era Tiago. E a partir do momento que eles vislumbram aquilo, vislumbram o agir de Deus, eles são resgatados, tirados de onde eles estavam e passam a seguir o Senhor. Olha o que nos diz o verso 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O Senhor desce do barco, olha para eles e diz: avante, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores, não de peixe, serão pescadores de homens. Avante, que eu tenho uma tarefa para vocês, uma missão para vocês. E diz o texto que eles largaram tudo, até os peixes que eles pegaram, passaram a noite toda pescando, tentando pescar e não conseguiram. Quando eles conseguiram uma quantidade enorme, não me importava mais, porque eles haviam encontrado algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão tremendo, que eles estavam prontos a deixar tudo e segui-lo. Meu amado, para nós enxergarmos as maravilhas de Deus, nós precisamos estar prontos para segui-lo. E estar pronto para segui-lo significa muitas vezes deixar tudo para trás para segui-lo. Deixar tudo por algo muito maior. Abrir mão daquilo que depende de você acha tão importante, tão precioso, para segui-lo. Às vezes nós colocamos coisas com prioridade na nossa vida, e aí achamos que aquilo de fato é o mais importante, os bens, o tempo, tudo. Meu amado, o Senhor nos convida a segui-lo, a estar pronto a segui-lo, a estar com o coração desejoso em segui-lo. O Senhor entrou naquele barco para chamar aqueles homens para segui-lo. Deus iria começar uma vida nova na vida deles, uma transformação de pensamento, de atitude. Para nós enxergarmos as maravilhas de Deus, nós precisamos estar prontos para segui-lo, para andar com Ele, para caminhar com Ele, para estar diante dEle. Jesus havia chamado aqueles homens para viverem maravilhas na presença do Senhor. Deus não disse que seria fácil para eles. Pelo contrário, ao passar do tempo, Deus foi dizendo para eles: vocês serão rejeitados, perseguidos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque assim como o mundo me odiou, odiarão vocês também, mas permaneçam firmes. Para nós terminarmos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21.
verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1. Diz assim o texto: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Resumindo a história, Jesus havia ressuscitado. Os discípulos estavam ali, achando que não tinham mais nada para fazer. Jesus já não estava entre eles, já estava ressuscitado, havia aparecido já para alguns discípulos. Pedro estava ali com os demais, junto com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros discípulos mais, e disseram: vou pescar. Pedro estava dizendo: vou voltar às minhas origens, vou voltar para onde eu fui tirado, vou voltar onde eu estava, vou voltar para onde eu sabia muito bem dominar, vou pescar. E passaram a noite toda lançando as redes e nada apanhando. Oh, surpresa! Mas aí aparece Jesus e diz: lance a rede do outro lado e vocês vão pegar peixe. Muitas vezes o Senhor nos permite até mesmo voltarmos para onde estávamos, mas o Senhor também vai lembrar de onde Ele nos tirou, para que nunca mais possamos voltar lá. O Senhor permitiu que eles voltassem, mas a palavra que Deus havia dito para Pedro lá em Lucas, que eles não mais seriam pescadores de peixe, mas seriam pescadores de homens. Mas na primeira oportunidade que Pedro teve, ele diz: vou voltar a pescar. Esse negócio seguiu o Senhor, já deu, 3 anos está de bom tamanho, vou voltar. Mas o Senhor permitiu que ele fosse, levasse Tiago e João, que também estavam lá no começo, e outros discípulos mais, foram todo mundo pescar. Olha que lazer tranquilo. Enquanto havia muita obra a ser feita, eles estavam na onde? Nas velhas origens, nas velhas raízes. Mas o Senhor deixou, permitiu que eles voltassem. Mas o Senhor iria lembrar eles de onde o Senhor os tirou. E Deus fez a mesma coisa que fez no princípio: lance a rede do outro lado. Pedro não reconheceu que era o mestre, não reconheceu que era o Senhor, mas lançaram a rede, pegaram grandes e abundantes peixes. E diz o texto: e quando eles chegaram na praia, já havia lá a brasa, os peixinhos. O Senhor já estava preparando eles. O Senhor já estava preparando a lapada para Pedro.
Primeiro vou alimentar desse miserável, vou cuidar desse infeliz, depois vou ter um tete a tete na minha salinha particular. E foi assim que o Senhor fez. Alimentou o miserável. Come, Pedro, come. Partiu o pão, deu o peixe. Depois foi ter um tete a tete com ele. Pedro, eu não te chamei para ser pacintador, para ser pescador de homens. O que o senhor está fazendo aqui, Pedro? Nós vamos chegar lá. Calma aí. Tem um detalhe importantíssimo aqui. Quando eles chegaram na praia, o Senhor diz: casei um dos peixes que vocês pegaram aí. 153 grandes peixes. Era tanto peixe, tantos peixes, mas diz o texto que a rede não se rompeu. Lá no começo, quando eles pegaram grande quantidade de peixe, a rede se rompia. Diz o texto que a rede ia se rompendo. Meu amado, no começo da nossa vida, às vezes nós não entendemos, mas estamos tão fracos, tão longe, tão distantes de Deus, e qualquer coisa nos arrebenta, nos quebra no meio, nos dilacera. Mas a partir do momento que nós começamos a conhecer o Deus maravilhoso e temendo, o peso pode ser grande e não se arrebenta, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No último momento, quando eles puxaram a rede, ela já não mais se arrebentava, porque agora eles conheciam de fato quem era o Senhor. No começo Pedro nem sabia quem era o Senhor. Deus entrou no seu barquinho por acaso, entre aspas, porque Deus já sabia o que ia fazer. Ele não conhecia o Senhor, não tinha intimidade com Deus, e por não ter intimidade a rede foi se arrebentando. Mas quando nós temos intimidade, nós vamos confiando no Deus tão maravilhoso que nós temos, que nada te arrebenta mais, porque Ele é que te fortalece. Porque o Senhor nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E porque nós passamos a confiar nesse Deus, nada mais te arrebenta. O peso pode ser grande, a quantidade pode ser tremenda, mas o Senhor é maior do que todas elas. Meu amado, quando nós entendemos que a pesca maravilhosa é o Senhor agir na nossa vida, não é os peixes, não é aquilo que Deus pode te dar, é aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Isso é o maravilhoso, isso é o agir de Deus. Deus não veio te dar riqueza, Ele veio te dar um bem muito maior, muito mais precioso, que é a presença dEle. Ele veio cuidar de você, Ele veio te fortalecer, Ele veio caminhar contigo. Deus sabe exatamente o porquê Ele te chamou. Você pode ainda não entender o porquê Deus te chamou, você pode ainda não entender o que Deus tem para com você, você pode ainda não entender o que Deus tem preparado para a sua vida, mas Ele sabe o porquê Ele entrou no seu barquinho, na sua vida. Ele sabe os planos que tem para você. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E só no tempo certo, Ele, se assim Ele achar bem, Ele revela. Se não, quem és tu, ó homem, para discutir com o oleiro, porque me fizeste assim? Ele é o Senhor dos senhores. E Deus conduz o teu coração. Depois disso, depois que eles comeram, Deus chamou Pedro e disse: Pedro, de fato tu me amas? Por 3 vezes ele questionou Pedro: Pedro, tu me amas? Deus não queria a afirmação de Pedro: oh Senhor, te amo, oh Deus da minha vida. Deus queria que Pedro entendesse que o maior amor que Pedro poderia demonstrar ao Senhor era seguindo, era estando pronto a seguir ao Senhor. A mesma intensidade que Pedro largou as suas redes, largou os peixes, largou o barco e começou a seguir o Senhor, Deus queria reafirmar isso para Pedro. Pedro, da mesma forma, no princípio, eu preciso que você esteja firmado nisso, em me seguir, em deixar tudo, em estar pronto para me seguir. Pedro, tu me amas? Então me segue. E desde esse dia, desde esse momento, Pedro só parou de seguir ao Senhor quando ele foi crucificado de cabeça para baixo,
porque não achou digno morrer como seu mestre morreu. Desde esse dia em diante, Pedro nunca mais pensou em pescar, a não ser levar a palavra do Senhor, em seguir ao Senhor, em alcançar vidas, em alcançar almas, porque é para isso que Deus o havia designado. Que Deus conduza o teu coração. Feche teus olhos, não o teu coração. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu agir. Nós te bendizemos porque o Senhor nos chamaste. E muitas vezes, ó Deus, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas o Senhor nos ensina que nós não precisamos entender, nós precisamos crer, nós precisamos estar prontos, dispostos a aprender, a confiar, a seguir ao Senhor, e assim veremos as tuas maravilhas, e assim veremos o teu agir. Nos conduz em tua presença, nos fortalece no caminhar, no dia a dia. Esteja fortalecendo cada vida, no dia a dia, nos seus lares, nos seus serviços, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Que haja a tua graça, meu Deus, que haja a tua provisão, que haja o teu senhorio, o teu agir sobre cada família, sobre cada vida, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.